Fala pessoal, eu sou o Rodrigo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a diferença entre o roaming, mesh e repetidor. Vamos nessa? O repetidor Wi-Fi nada mais é do que uma configuração realizada para amplificar o sinal Wi-Fi utilizando o próprio Wi-Fi como o meio, certo? Então, no caso, o repetidor sem fio, que é colocado na casa do cliente, ele distribui o Wi-Fi, ele amplifica o Wi-Fi, mas ao mesmo tempo ele aumenta a interferência ali do sinal na casa do cliente, o que acaba piorando a situação. Então vamos seguir aqui, que eu vou dar outras e melhores, né? Melhores soluções para vocês utilizarem nas suas casas. O roaming, muita gente tem dúvida a respeito disso. É um recurso, né? É uma tecnologia capaz de permitir que você seja conectado automaticamente em outro roteador mais próximo, né? Com melhor sinal, sem que você perceba. Sem o roaming funcionar, a gente tem um cenário desse nosso GIF aí na apresentação em que o nosso bonequinho ali está caminhando, passando pelos andares, ele tem uma desconexão e ele precisa manualmente, né, ali abrir o Wi-Fi e conectar no novo, né, no mais adequado ali no momento. E o roaming ele vem para resolver isso, certo? Então aí está o nosso bonequinho agora mais atualizado, né, que tem uma rede com roaming de dados de internet funcionando, né? O roaming de dados é outra coisa, mas esse bonequinho aí ele possui, né, o roaming de dados funcionando. Roaming de dados, roaming de dados. Por que tanto roaming de dados, né? Por que eu lembro tanto de roaming de dados? Roaming de dados é outro assunto, é outro conceito, já é para telefonia, mas é análogo, em que você está numa operadora que não é a sua, mas essas operadoras elas trocam essas informações, esses dados, e você consegue utilizar tranquilamente, como se você estivesse na sua operadora original. Mas voltando aqui para o roaming de internet. Quando se fala sobre roteadores Wi-Fi com o roaming funcionando, o usuário final ele não vai perceber desconexão geralmente e ele vai sempre estar conectado no melhor roteador, no melhor sinal. A decisão final de que vai ficar conectado num AP e vai para o outro vai continuar sendo do dispositivo do cliente, certo? Então é a placa Wi-Fi do celular do cliente, nesse caso aí, que decide se vai para o outro roteador ou não. O que os roteadores com roaming fazem é recomendar com que o cliente ele seja desconectado do antigo roteador e conectado no outro devido ao melhor sinal. Geralmente quem faz essas proposições são roteadores corporativos, certo? A linha Ubiquiti tem, a linha TP-Link tem também, soluções mais profissionais que fazem essa recomendação, mas cabe de toda forma, no final, o dispositivo do cliente analisar se vai realizar a desconexão ou não. Geralmente acontece alguns problemas de placas Wi-Fi bem antigas, que são teimosas, né? Teimosas entre aspas, que não querem se conectar na recomendação que foi feita pelo app, né? Pelo roteador. Ele fica ali no equipamento de pior sinal. Quando se fala de mesh, muitas pessoas confundem mesh com roaming. O roaming é um recurso que é praticamente popular na rede mesh, né? Todos os dispositivos que são mesh automaticamente, né? No mercado eles vêm com roaming, mas o mesh na verdade é um exemplo de topologia que veio para melhorar a repetição Wi-Fi. Quando se falava em repetição Wi-Fi tradicional, você sempre repetia no mesmo canal do roteador de origem, certo? E na mesma frequência. Então, 2.4 eu repetia com 2.4 no mesmo canal e aumentava ali uma interferência de forma alta. Enquanto que o mesh ele utiliza um canal exclusivo de 5 GHz para fazer comunicação de controle, certo? E cada AP mesh, sei lá, você pode ter APs meshes que são dual band também, que tem a frequência 5 GHz a 2.4 GHz funcionando perfeitamente, mas a grande sacada do mesh é que eles usam um canal 5 GHz exclusivo para fazer transmissão de controle da rede. Isso acaba reduzindo a interferência porque o canal 5 GHz, como falamos em outro vídeo,
ele é muito mais limpo, ele tem uma interferência muito menor em relação à frequência 2.4 por características do tamanho do espectro, alcance, enfim. Outra característica do mesh que a define é o seguinte: quando um equipamento cai, os equipamentos mesh eles têm a inteligência de tentar se conectar com outro dispositivo. Vamos supor que esse aparelho aqui caiu, certo? Então, esse dispositivo que está conectado nele vai tentar reconectar nessa outra célula, tá? Isso é o mesh, esse roteamento inteligente. Então, se um roteador mesh cai, aqueles que estão pendurados nele, conectados nele, vão procurar outra estação mesh para se conectar e voltar a ter funcionamento, tá? Lembrando, mesh e roaming são duas coisas diferentes. O projeto mais adequado para você fazer em sua casa, para ter uma alta conectividade, para ter 200 megas, 300 megas, 500 megas em todos os cômodos, não vai ser o projeto Mesh. Por quê? Estima-se de forma bem grosseira que a cada pulo desse, a cada camada que é colocada de mais repetidores Mesh, de mais roteadores Mesh, você perde cerca de 50% da velocidade que está sendo entregue. Vamos supor que a gente tem 200 megas aqui nesse primeiro AP, nessa segunda camada, né? Nessa segunda camada de roteadores mesh, eu já teria uns 100 megas aproximadamente, e aqui nessa terceira camada 50 megas de velocidade. Para você ter uma boa solução de Wi-Fi, você precisa ter conexão entre os roteadores via cabo e ter o roaming funcionando na sua residência. Ou seja, não é uma solução mesh tradicional. Na verdade, você vai ter roteadores conectados via cabo para acabar com a chance de interferência do meio, né, Wi-Fi. E nesses roteadores você configura o roaming para que você possa se conectar no roteador mais próximo, com melhor sinal, de forma inteligente e sem precisar quebrar a cabeça. Tá? Existem duas regras de ouro que todo projetista de Wi-Fi tem que saber. A primeira é: não pode haver sobreposição de canais. Você não pode configurar mesmo um canal próximo de um outro para causar uma interferência em outro roteador. Você tem que deixar os roteadores em canais extremamente sem influência nos demais, tá? Sem interferência nenhuma. E você sempre tem que fazer sobreposição de células, áreas de cobertura. Essa sobreposição de célula ela é importante para não ter zonas de sombra, zonas mortas, que são zonas que o sinal do Wi-Fi poderia estar ausente ali. Zona morta, zona de sombra são áreas que não tem Wi-Fi funcionando. Então, para você ter um bom funcionamento, você precisa ter sobreposição de células. Como é mostrado nessa figura, você pode observar que as células, aqui não existe uma zona de sombra, né? Essa área verde ainda é de cobertura, essa área azul que está mais fraca aqui na borda, ela já é uma quase zona de sombra, né? Então, perceba que esse projetista ele fez o desenho aqui da topologia para não haver uma área de sombra nesse caminho, nesse corredor, certo? E isso é uma das recomendações, essas duas regras são muito importantes em todo projeto Wi-Fi, tá? Espero que vocês tenham entendido esses três conceitos. Coloque aí nos comentários as dúvidas de vocês, quais são os assuntos dos próximos vídeos e até a próxima.